A nossa primeira paragem na Sicília, Giardini Naxos. Deve ser mais ou menos assim que se pronuncia. Estamos aqui numa área de autocaravanas, agradável, não se pode dizer mal. O preço é o preço que se pratica aqui pela Sicília, sempre na ordem dos 20, 25. E o senhor aqui do parque ficou de nos vir pescar às 2 horas para levar a visitar uma localidade aqui próxima, que é Taormina, que tem um templo grego e, enfim, é um local de referência na visita à Sicília. Esperemos que ele chegue a horas, não é? Mais bem instalado aí atrás, não é? Começávamos aqui a descobrir estas terras sicilianas, esta ilha que nós viríamos a considerar ser uma ilha mágica. Estamos aqui a ser conduzidos pelo amigo Salvador, pá. Conduz aqui nestas estradas que é um espetáculo. Taormina. Esta cidade foi para nós uma descoberta, cheia de emoções e sensações. Um destino turístico desde o século XIX oferecia-nos tudo aquilo que nos apaixona numa viagem. O cosmopolitismo que se vive nas suas ruas, a sua história. E por falar em história, vamos visitar aqui o Teatro Grego, datado do século III a.C., mas ainda hoje continua a ser palco de grandes espetáculos. É o segundo maior teatro grego que se pode visitar na Sicília, só perto pode Siracusa. Estamos num teatro construído pelos gregos no ano 300 a.C. Os romanos conquistaram esta colónia grega e adaptaram este teatro a um circo romano. Afundaram o espaço cênico, a criar uma arena, onde havia combates de gladiadores e com animais, o que era hábito dos circos romanos. O que é impressionante é o que temos estado a mostrar, é o enquadramento em que este teatro está. Tem uma vista absolutamente espetacular para o vulcão Etna, para a colina onde está a cidade de Taormina. Para já, Sicília está a ser uma surpresa impressionante. Não fazia ideia nenhuma que isto pudesse ser assim. Ali tem ali uns cantozinhos tão giros. Olha ali. Os gregos utilizavam os declives das montanhas para construir os seus teatros. E de facto este tem um enquadramento absolutamente espetacular. Não nos cansávamos de procurar novos pontos para apreciar as vistas sobre Taormina e sobre o Monte Etna lá ao fundo, o vulcão. Quando os romanos transformaram o teatro grego num circo romano, fizeram uma galeria que servia para que os animais e os gladiadores pudessem circular. Isto ficava fechado, tinha aqui uma galeria, eles circulavam por aqui e assim iam para a arena. O sítio onde nós estamos é a arena e anularam grande parte dos últimos degraus que o teatro grego tinha, subiram de maneira a criar uma zona de proteção para que os animais não pudessem saltar para onde estava o público. E claro, aqui deste lado também se vê os fossos que eram usados para a movimentação dos animais, dos gladiadores, etc. E o que resta do antigo pano de teatro grego, as colunas. A visita ficou completa com um pequeno espetáculo multimédia onde mostram como era, no tempo grego e romano, a utilização deste teatro. Mas voltemos às ruas de Taormina. A Cristina estava a gostar tanto do espetáculo que não resistiu a comprar um CD. E quando chega à noite, parece que a cidade fica ainda mais bonita. Olhem para estas imagens. E que melhor maneira de terminar a noite do que a tomar um spritz. Esta era a área de serviço para autocaravanas onde estávamos a residir. Muito perto havia um mercado de rua onde podemos comprar os frescos e descobrir este vendedor de gelados com um empilhador, um gerador e uma geleira. O homem era inventivo.
E também por ali muito perto. Esta estadia em Giardini Naxos, parece que disse bem, ao pé de Taormina. Tem sido uma agradável surpresa. A Sicília, para já, está-nos a impressionar, adoramos. Visitámos Taormina, não foi? Foi? Foi muito agradável, o teatro grego, a cidade é um espetáculo. A cidade é muito O agradável. turismo, a qualidade, as lojas. Bem, era tão impressionante que até estávamos a comentar que metia Saint-Tropez a um canto. Sim, sem sombra de dúvida. A nível de lojas, de comércio, de apresentação, Da oferta de qualidade. comparámos com Saint-Tropez, que também é uma estância de veraneio, Para ricos. para ricos. Bom, tem a marina, tem os iates. Aqui não vimos ainda aos iates, Aqui. que vão estar em algum lado. Então, não estavam ao fundo, porque Sim. Taormina fica no cimo. Fica num alto. Tanto que há aquelas elevadores, teleférico, os um teleférico. teleféricos, que Teleférico que transportam as está abaixo. pessoas para cima, para a cidade, não é? E o tempo, tivemos muita sorte. Ontem choveu, aproveitou-se para fazer a homenagem da autocaravana. E hoje. E para pôr os vídeos. Para publicar mais um Apesar que vídeo. nós estamos atrasados. E hoje vamos tentar dar uma volta num daqueles autocarros que nos levam Daqueles buses turísticos. daqueles bases turísticos. Vamos ver se corre bem. Entretanto, estamos aqui na praia, fica aí a uns 300 metros da área de autocaravanas, Fica. que é bastante agradável a área. Eles dizem que é, como é que eles dizem? Que é uma praia belíssima. Uma praia belíssima. É belíssima para eles, para nós, enfim, um bocado de Nós cascalho. temos que ver com a orografia do terreno, não é? Isto é uma região vulcânica, temos o Etna aqui que está a fumegar. Ana Cristina, nós e em Portugal. isto é mais recente, não é? Nós em Portugal As temos, areias são pretas. Cristina, nós é em Portugal magmáticas. temos as melhores praias do mundo, portanto são as praias mais belas. Não há possibilidade de comparar as nossas praias com outras praias. As nossas são as nossas. Estas, enfim, tem aqui a água do mar, tem um bocado de cascalho, areia vulcânica. É o que há. Mas é uma zona bonita. É uma zona bonita. Estávamos a falar de Portugal e dos outros países, não é, Cristina? É verdade. Que os portugueses são pessoas que falam muito mal de Portugal, não é? Mas tem uma característica, falam mal de Portugal, mas só eles é que podem falar mal de Portugal, porque se algum estrangeiro fala mal de Portugal, caem lá em cima. Isso é logo, a gente não admite que ninguém diga mal do nosso país. A gente gosta de apreciar aquilo, mas somos só nós, que isto é o nosso desporto nacional. É o desporto nacional é dizer mal daquilo. Agora estamos aqui, olha aí as ruínas. Aqui ao lado tem Um sítio arqueológico. Um sítio arqueológico que só abre Durante o verão. de abril a outubro. É, durante a época Portanto, agora está veraneio. fechado. Cristina, vamos experimentar isto? Sicília. Esta palavra transporta com ela algum estigma por filmes e conexões, enfim, com as máfias, mas isso não tem nada a ver connosco. Nós éramos turistas e estávamos aqui para usufruir desta bela ilha e descobrir as suas estradas de montanha. É que digo-vos uma coisa, isto era, enfim, de arrepiar. Para quem gostar de emoções fortes, não percam os tours pelas montanhas. Até porque para o condutor do nosso bus turístico parecia que as estradas eram todas a direito, nunca levantava ao pé do acelerador. E nos poucos momentos em que conseguíamos tirar os olhos da estrada, ficávamos deslumbrados com as paisagens. Até porque os vários povos que por aqui passaram, os fenícios, gregos, romanos, bizantinos, árabes, espanhóis e normandos, não podiam estar enganados. De facto, a Sicília é muito bonita. Mas neste percurso também havia tempo para se parar e admirar as aldeias que ficavam nas montanhas. Depois era o regresso à estrada. E o que é que se passa ali à frente? Um acidente? Não, era uma festa. E nunca me venham dizer que os sicilianos são maus condutores. Não vimos um único acidente em toda a nossa estadia por estas terras. E quando a viagem terminou, pegámos nas bicicletas e fomos a um supermercado ali perto. E foi aí que... O quê? O teu cadeado encravou? Não havia outra solução, foi procurar por ali perto uma loja onde comprar uma serra e roubar as nossas próprias bicicletas. E devo dizer que aquilo dá um trabalhão a serrar. Se é assim que os ladrões as roubam, até fica a admirar o trabalho deles. E depois de muito esforço, enfim, lá continuámos a nossa viagem. Agora,
vamos subir ao vulcão Etna que está ali à nossa frente, mas isso fica para o próximo vídeo. Agora vamos despedir-nos e não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube. Vamos continuar a viajar juntos.